Esse é mais um programa de Cidade em Movimento. E para discutirmos hoje o direito à cidade como direito à cultura, um direito de cidadania, convidamos Rita Andrade, nossa pré-candidata a deputada distrital. E o nosso querido Sérgio Magno, diretor de teatro da nossa Brasília. E já começo perguntando aos dois, Rita, sinta vontade para iniciar o nosso bate-papo, de que quais são os desafios para a formulação de uma política pública na cultura como direito de cidadania? Eu acho que o maior desafio, Fátima, que nós temos é descentralizar a cultura no Distrito Federal. Nós temos no Distrito Federal um grande caldeirão cultural. Nós temos aqui representado na capital do país todos os nossos estados. Isso gerou e gera uma efervescência cultural muito grande. Isso é uma riqueza. E nós temos que potencializar, temos que olhar para essa cultura, essa arte que é produzida aqui, de uma forma que a gente não precise centralizá-la, muito pelo contrário, temos que valorizar o que está sendo feito nas cidades, sabe? E criar uma grande rede de comunicação entre essas cidades, não só entre as cidades, mas também entre os setores, potencializando esse grande DNA de Brasília, sabe? E investir nisso. A gente não pode ter uma arte, uma cultura que fique à mercê das linhas políticas, né? A cada governo que você tem, vem e destrói o que passou, prejudicando assim toda uma classe, e não investindo em todo o potencial, né, que é gigantesco na nossa cidade. Na verdade, é uma política mais de governo que política de Estado. Muito mais. Sérgio, vá nessa direção aí. Como que a gente faz política de Estado como uma política pública que consiga ter sustentabilidade apesar dos governos? Eu acho que, como a Rita coloca, nós temos esse fosso entre as cidades e o plano piloto, centro e periferia. Você tem hoje cidades ociosas em termos de cultura na programação, mas você tem fazedores de culturas naquela cidade que não consegue ter acesso a um palco, porque em muitas das cidades esse palco nem existe. Não há estímulo para eles irem para a rua, não há estímulo para entrar dentro das escolas, as escolas estão fechadas para a cultura, as bibliotecas, né? Toda biblioteca tem um auditório, tem um espaço, não tem um programa do Estado para incentivar a leitura de forma lúdica. Nós temos aqui grandes contadores de histórias, temos poetas, escritores, nós temos grupos de teatro de rua, né? A união entre cultura, lazer, turismo, isso está destroçado, né, em todo o Distrito Federal. Quando se pensa em turismo aqui no Distrito Federal, é o plano piloto. Chega no máximo ao catetinho, porque não tem jeito, porque é histórico, senão eles nem levavam o turista ao catetinho. Mas você tem aí um turismo urbano, religioso. Você tem marcos nessas cidades. Planaltina é um celeiro de cultura, Planaltina, né? Taguatinga. Nós temos também o turismo ecológico aqui, né? Quantas pessoas, moradoras do plano, nunca saíram daqui para conhecer a Feira de Ceilândia, que culturalmente é um berço ali do Nordeste, da ocupação, né? Uma grande feira que vem pessoas do entorno, mas do plano não vai, porque existe realmente uma ideia de que o plano se basta. Então eu acho que tem que ter aí todo um processo de mudar essa logística, essa estrutura e quebrar esses muros invisíveis que tem em relação, né, para lá. Não é só trazer o pessoal de lá para o plano, mas é fazer com que essa cultura ela exploda nas cidades. Mas tem uma autonomia. Mesmo que a gente quisesse trazer das cidades para cá, nós também não temos o que ofertar. Por exemplo, o Teatro Nacional é um teatro que está fechado há quanto tempo, César? Tem mais de 5 anos. A gente no final do governo anterior, ele foi interditado pela vigilância. E você vê que é uma vergonha, capital do Brasil, não ter o seu teatro. O que isso causou de prejuízo cultural e econômico, porque grandes produções
Locais e de fora, de né? fora, vamos falar das produções que vêm de fora, companhias internacionais, né, companhias nacionais. Eu trabalho com teatro e eu sei de casos de cancelamento de turnê, de não inclusão de Brasília, porque um teatro nacional fechado, o impacto disso nos empregos diretos, indiretos, no entorno, né, com o teatro se movimentando. Então, é um prejuízo, aí, além de um prejuízo do mérito cultural, porque a população não tem acesso a esses espetáculos. Então você tem esse teatro prejudicando, eu acho que a Rita pode falar bastante, prejudicando o desenvolvimento da orquestra sinfônica, que reside lá, e a Rita tem acompanhado esse programa de perto. Conta pra nós, Rita. Porque além dessa tristeza de ter o nosso teatro, né, fechado e as pessoas não terem oportunidade, né, isso que o Sérgio diz, ver espetáculos nacionais, internacionais e locais, as pessoas que usavam o espaço físico, que é o exemplo da orquestra, ficou desalojado. Sim. Você pode medir pra gente esse prejuízo? Sim, esse prejuízo, ele é, como o Serginho falou, ele é imensurável, na verdade, porque quando você tem você tem uma cidade onde a cultura é centralizada e você tem o seu teatro fechado, você tem imediatamente uma cadeia rompida, né? E quando você fala de uma cadeia rompida, você fala de um empobrecimento de todo um setor, né? A gente tem que olhar hoje para a arte e para a cultura do Distrito Federal como um potencial, né, de produção. Nós não podemos deixar a arte e a cultura de lado, como sempre foi colocada. Nós movimentamos serviços, nós movimentamos uma cadeia produtiva. E essa cadeia produtiva está associada à economia criativa. E ela tem que partir para a economia solidária, inclusive. A gente não pode ter uma arte que é um produto que não tem onde ser apresentado, né? Mas Rita, explique melhor para quem está nos assistindo. O que você está chamando de cadeia produtiva? Cadeia produtiva, Fátima, é desde o processo de criação da obra artística, todo o processo de produção dessa obra artística, quando você movimenta uma série de serviços, você movimenta uma série de processos dentro de comércio, dentro da economia, certo? E depois o estímulo do consumo desse produto artístico. Ou seja, comprar o livro, assistir a peça, ir no show. Nós temos que criar uma política pública que acompanhe todo esse processo e que estimule a ponta desse serviço. Não adianta eu ter uma política que fomente a produção, mas que não tenha o consumidor lá na frente, não estimule o espectador, porque você fica com o escritor que produz o seu livro, mas onde ele vai pôr esse livro? Quem vai ler o livro dessa pessoa? Não tem estímulo, não tem continuidade nesse processo. E aí eu gostaria de voltar na questão do Teatro Nacional, porque o Teatro Nacional, a gente olha para ele porque ele é um ícone. É isso que a Rita falou do Teatro Nacional, do impacto na economia. A gente tem que pensar que é um impacto que ele é em cadeia. Exato. Porque hoje, se você vai para o teatro, as pessoas vão para o teatro, elas querem sair do teatro e ir para um restaurante. E aí, muitas vezes, ela deixou o carro porque ela quer tomar um vinho, ela vai chamar um Uber. Então, repare que isso vai gerando uma cidade cultural como Buenos Aires. Buenos Aires tem corredores de teatro. E esses corredores de teatros que funcionam, sabe? Vão até de madrugada, movimentam um setor gastronômico, um setor turístico da cidade. E o encontro das pessoas, porque geralmente a gente fica falando muito de Sim. rodar e girar a economia. Sim. O encontro das pessoas, as pessoas vão sair de casa. Como essa cultura, tem lugar como a cultura movimenta a cidade. Sim. Então é um vazio, e isso diz muito do que é Brasília hoje. Você ter um teatro fechado. Agora eu quero perguntar a vocês dois, um governo democrático, o que ele tem que fazer para segurar essa cadeia produtiva, olhando a economia que você bem chamou solidária, criativa, mas sobretudo o encontro dos grandes artistas dessa cidade. Ou seja, de novo Brasília voltar à sua vocação de ser uma cidade alegre, feliz, aberta com esse céu que ela tem. Que proposta vocês diriam? Mais do que isso,
nos primeiros 100 dias de governo, que medidas nós poderíamos adotar para que essa cidade voltasse a ter alegria? Por que não falar de felicidade, né? Sim. Fátima, eu acredito e tenho como proposta uma grande intercâmbio de setores. Eu acredito que hoje a gente não pode mais estar trabalhando fechado nos nossos setores sem olhar para os outros setores que estão aqui tão carentes quanto e precisando também de impulsionamento. Então, que setores você está falando? Eu estou falando de arte, cultura, educação, turismo. Saúde entra aí? E cura. Nós temos que envolver também o setor da saúde. Perfeito. Por que não nós impulsionarmos locais, praças próximos de hospitais? Por que nós não podemos ter recitais dentro de um hospital para as pessoas que estão acompanhando, para os próprios enfermos? Por que a gente não pode trabalhar, humanizar os espaços? Por que a gente não pode ocupar essa cidade de uma forma mais humanitária e em vez da gente nos mantermos nos nossos quadradinhos? Né? Por que a gente não pode, aliás, por que a gente não pode não? Nós temos que ocupar as escolas, todas as escolas, como o Serginho falou, tem um auditório, toda cidade tem uma praça. Entendeu? Livre. Por que a gente não pode ocupar esses espaços? Por que a gente tem que manter a capital como Brasília, onde tudo tem que acontecer aqui e as coisas têm que vir para cá? Mas a gente tem que lembrar também que para dinamizar essa rede, a gente tem que pensar em mobilidade urbana, que é um grande problema nosso. Eu estive conversando com os artesãos da Torre esses dias, e eles me falando, só quem consome artesanato aqui é o plano piloto, porque não tem nenhuma linha de ônibus no final de semana que passe por lá, que vá de Sobradinho, em vez de descer direto na rodoviária, leve a pessoa na Torre, e com isso você estimula o artesanato local. Por que a gente não pode criar, aliás, por que não? Nós temos que criar esse tipo de mecanismo que colabore, que estimule o que tem de uma forma que as pessoas se comuniquem e que possam consumir a arte da cidade, né? E não olhar e colocar isso de canto como se a gente fosse um problema. E aí eu quero trazer uma questão muito séria, Fátima, que nós estamos há 4 anos sem que as escolas de samba de Brasília desfilem. Isso é um absurdo. Isso é um escândalo. Porque escolas são comunidades. São comunidades. A gente tem noção, será que alguém calculou o prejuízo social e cultural? A maior festa do povo. A maior festa do povo. E você, em Brasília, que é a capital do país, onde tem todo mundo, de todos os cantos, as escolas de samba estão 4 anos sem desfilar. Até Dom Helder Câmara já nos disse, né? A festa do povo. Exato. É a alegria do meu povo, dizia ele, né? As escolas de samba são vivências. O jovem passa o ano inteiro envolvido ali no ensaio. Quanto isso de um jovem de periferia que não tem o que fazer, porque não tem espaços para abrigar ele encontra nessa comunidade a realização dele na dança, na música, sim, na feitura das alegorias, na socialização. Ele está apartado, novos jovens não conseguem entrar, é uma perversidade, eu acho, essa questão das escolas. Essa é uma denúncia séria e eu acho que faz parte de um silenciamento do Distrito Federal. Mas aí, nesse ponto aí, o que vocês me dizem sobre a história da lei do silêncio? Faltou capacidade do governo de fazer essa mediação entre as pessoas que precisam ter seu momento de descanso, né, na sua casa, de forma tranquila, etc. E os comerciantes, né, que têm que estar com essa cidade viva, aberta, pessoas terem condições de ir aos bares, aos teatros, enfim. O que vocês pensam sobre essa lei do silêncio? Foi falta de mediação ou a Câmara Distrital também não compreendeu a importância desse debate e deixou que a população e os comerciantes ficassem, vamos dizer assim, não é o melhor termo para falar nesse momento, mas talvez pudesse dizer assim, à deriva? Olha, eu particularmente, Fátima, acho que não houve interesse político. E muito mais do que falta de mediação, eu acho que a lei do silêncio foi utilizada como
silenciadora e ela foi utilizada de forma de que a cidade, o cidadão parasse de se comunicar com o artista. Então, eu acho que houve, no meu entendimento, houve uma intenção mesmo pensada em silenciar e fomentar essa ruptura. Sabe? O que você acha? Eu acho isso também, concordo, mas eu acho que faltou realmente ouvir as partes. Porque parece que veio como algo de cima para baixo. Já decidido de pronto. Decepou o movimento. Nós sabemos como a música, né, fez o Distrito Federal quebrar o estigma do poder. Foi a música, o rock and roll, o choro. A música tem feito... Os talentos que geraram... Porque nacionalmente, né? A visão que as pessoas têm de Brasília é aquela jornalista em frente ao Planalto noticiando as piores falcatruas do mundo. E não é isso? Não é isso. Nos vãos de Brasília existe a vida, existe a cultura. Sim. E foi a música que quebrou isso. E para explodir o rock aqui, do Capital Inicial, da Legião Urbana, você vai ao passado e vai ver que esses meninos estavam nas bandas, nos bares, nas ruas, tocando. Sim. No Projeto Cabeças, aqui na UNB, sim. Na Colina, a Cássia L fazendo show em bar. Sim. Toda a história do fomento começa neste lugar. Então foram e cortaram o fomento natural, né? Porque é um contrato possível entre o estabelecimento e um artista que está começando. Sim. Uhum. Não se exige daí grandes produções nem grandes investimentos. Então, na verdade, é claro que tem essa coisa específica das comerciais aqui do plano, está, né, embaixo dos prédios, mas você pode, com tecnologia, com isolamento acústico, com responsabilidade, negociar esses decibéis. Sim, claro. Então eu acho que faltou aí realmente uma mediação. Eu acho que isso você coloca, eu acho que a palavra é uma palavra muito clara e talvez seja o seu papel. Mediar com esses, né, esse poder da Câmara Legislativa, com os moradores que são afetados, porque também né? você tem que ter um limite, claro, né? Não pode ser madrugada dentro, gritando. Mas os artistas precisam desse palco, eles não podem perder os bares, porque é desemprego, é fechamento de bar. Essa expressão da sua própria alma, né? De suas alegrias. Exato. Pois, muito bem. Eu só queria falar uma coisa. A única coisa que eu discordo, Serginho, é que eu acho que realmente não houve a intenção de ter mediação. Eu acho que a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo num período de pós-golpe, de desmonte social, e que a lei do silêncio foi utilizada como uma ferramenta cruel. Sim. Eu concordo. Cruel. Eu concordo com isso. Sabe? Porque eu acho que não teve nem a intenção de mediar. Quando a gente tem uma cidade que tem um muro no meio da cidade, põe uma parte da comunidade de um lado e a outra do outro, e depois você... ninguém para juntar. Exato, e ninguém para juntar, você tem uma lei de silêncio que funciona como um muro. Então, é uma lei, o nome está dizendo, é lei do silêncio. Ela evoca a censura, ela evoca a ditadura. Ela traz muita coisa junto, né? Mas, Rita, eu queria que você se despedisse aí, porque o nosso programa está acabando. E Serginho, mais uma vez, agradeço a presença dos dois. Mas fale aqui, para o povo que está nos ouvindo. Você é pré-candidata a deputada distrital, mulher. Conversa aí com as mulheres, porque elas não estão querendo votar. Sabia, Serginho? A última pesquisa que saiu, a maioria que não vota, quer votar em branco e nulo, são mulheres. E jovens. O jovem fala Serginho, agora as mulheres, fale você aí. O que você quer dizer dessas meninas aí? Vota na gente, gente. Eu sou uma mulher de uma família de muitas mulheres trabalhadoras, de muitas mulheres que estão aí na luta há muito tempo, em vários setores. E eu sou uma mulher que eu dediquei toda a minha carreira à arte, à cultura, vindo da educação, e também passei pela comunicação, e hoje estou me disponibilizando
para vir como pré-candidata a deputada distrital com essa bandeira da arte e da cultura, que eu acredito que é um grande aliado na transformação e na formação de um mundo melhor, de um Distrito Federal mais inclusivo, mais solidário e com mais liberdade. E mulherada, mulheres votam sim. Mulheres votam em mulheres progressistas. Nós temos que nos impor, nós temos que entrar nessas casas de poder, nós temos que falar de nós temos que falar dos nossos direitos, dos nossos deveres, nós temos que ocupar essas casas sim, nós temos que ter sororidade nesse momento e irmos juntas, construindo juntas uma cidade mais inclusiva, uma cidade onde a gente possa nos falar, nos tocar, falar dos nossos direitos. A gente tem que ir junta nessa luta. Não podemos de forma alguma deixar que essa estatística sequer se mantenha. Claro. Ela tem que diminuir imediatamente, porque nós temos uma luta dura, mas uma luta bonita também, né? Nós vamos buscar uma, nenhuma menos, todos votarão conosco. Serginho? Olha, eu acho assim, nós somos uma nação jovem e já passamos por momentos terríveis, né, historicamente, onde foi tirado o direito de votar, onde foi tirado o direito da expressão, o direito de você lutar pelo que você deseja. Eu acho que precisamos voltar a sonhar, passamos por grandes dificuldades. E o Brasil é uma nação que eu sinto que é como um fênix, uma fênix, que ela está sempre querendo renascer, bater asas. Então eu acho que acreditar nos seus sonhos e acreditar que esses sonhos podem ser, de alguma maneira, compartilhados por políticos, né? Uma nova política, pessoas, mulheres que sempre foram silenciadas. Essas mulheres precisam realmente ocupar os espaços e trazer esses sonhos, busca seus sonhos e acredita nas pessoas que defendem eles. Eu, por exemplo, Fátima, acreditando muito também que você vai falar na sua campanha bastante sobre o direito ao animal, a vida animal, que é uma coisa que cada vez mais move a gente nas grandes cidades. E eu, tô nessa defesa também aí, nessa militância, e vamos juntos. O programa encerra por hoje, mas teremos outras oportunidades de nos encontrarmos nessa cidade para discutir cultura e num governo democrático. Com certeza, essa não será uma lacuna.